E eu vou já chamar aqui o nosso parceiro que vai seguir com a gente. Ô Daniel, meu camarada, enquanto eles estão preparando ali, eu vou chamar você aqui. Você vai apresentar uma masterclass para a gente e eu quero conversar com você antes do início para a galera entender o porquê que eles têm que ficar aqui, o que vai acontecer aqui. Então, palmas para o Daniel aqui, gente. Maravilha. Primeira coisa que eu vou pedir para ele fazer é ensinar a gente a falar o sobrenome dele, Leibniz. Fala para Leibniz. Mas não tem T aqui, né? É por isso que eu não leio isso. Fala aí o seu sobrenome para a gente. Leibniz. E escreve assim mesmo. Aqui está errado. Tá vendo? Então é isso, Leibniz. Maravilha, cara. Queria que você explicasse para a gente e convidasse o pessoal por que eles deveriam ficar aqui para participar dessa Masterclass. Bom, pessoal, uma startup ela não se desenvolve ou ela vai ter milhares de dificuldades se um ecossistema não tiver desenvolvido, se um ecossistema não crescer, ele não se desenvolver. Então, a importância de criar um ambiente onde seja muito favorável ao desenvolvimento de startups, ao desenvolvimento de pessoas. Ambientes que não são tão desenvolvidos, as startups vão ter muitas dificuldades para se desenvolver. Esse, então, é o motivo porque assisti a nossa aula aqui, a nossa palestra hoje. Deixa eu ver aqui, parece que funcionou. Será que eu posso ouvir palmas para a nossa técnica, por gentileza? Obrigado. Então, você tem essa possibilidade agora de, mais uma vez, aí, participar. Não é só dinheiro, você pode também trazer aí os mantimentos, as coisas não perecíveis, brinquedos, agasalhos, coisas que as pessoas podem usar aí, tá bom? Obrigado pela participação. Já vou pedir para a gente colocar a apresentação do Daniel, que ele já tem condição de começar. Passador, microfone para você. Assim que colocar aqui, já vai abrir a cortina? Não? Se quiser, pode deixar aqui mesmo, que aí dá mais tempo pro pessoal lá e o Daniel já pode conseguir. A gente vai aqui, né, Ed? Maravilha. Então, oficialmente, gostaria de pedir palmas aqui para o nosso Daniel Leibniz. Maravilha. Obrigado. Vamos esperar colocarem a apresentação. Consegue botar um pouco mais para cima? Tem essa questão, que nesse aí está um pouco desenquadrado. A gente vai assim mesmo, tranquilo, se perder muita informação, a gente narra. Você pode ver aqui no seu retorno no chão, e aí, dentro de, no máximo, 5 minutos, a gente vai abrir e vai para o que vai estar tudo certinho. Tranquilo. Já está tudo pronto? Quer? Então, vocês pode abrir? Então abre aí, vamos lá. É isso. Pode abrir aí e a gente começa. Já está tudo pronto? Pô, que massa, cara. Legal. É isso. Eu acho muito chique esse negócio abrindo, gente, sinceramente. Olha só. Olha você sendo revelado ali, Daniel. Que isso, meu irmão. Maravilha. Não. E agora tem um show de luz que ele vai... Olha aí. Que isso, cara. É muito legal isso. Bom trabalho, meu irmão. Boa Masterclass para você. 40 minutos, né? Isso, 40 minutos. Então tá. Pessoal, muito boa tarde. Muito feliz de estar aqui em Salvador. Muito feliz de estar aqui contando um pouco dessa história que eu já vivi, falando um pouco sobre o que eu chamo uma ponte para a inovação. Então, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Para passar, aponto para... Para onde? Opa, tá. Vamos lá, apertei demais. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou um empreendedor da área de tecnologia, que há mais de 20 anos eu venho participando de forma voluntária do associativismo. O associativismo é muito forte lá no sul do Brasil e eu comecei a ajudar lá numa associação de empresas de tecnologia. E essa associação ela se tornou muito grande, muito conhecida, muito famosa, e isso me abriu muitas portas para o Brasil e para o mundo. E a partir dessa história que eu vivi lá,
eu fui chamado para diversos lugares. Participei de conselhos do Sebrae Nacional, da FINEP, a BDI, MEI, de tudo que vocês podem imaginar relacionado ao empreendedorismo e à inovação aqui do nosso Brasil. Um recado que eu queria deixar disso aí, eu nunca fui a primeira opção, eu nunca fui a primeira escolha, né, para chegar nesses lugares onde eu cheguei. Então, assumi a presidência dessa entidade em 2016, fiquei até 2020 como presidente, depois até a metade desse ano como presidente do conselho e agora como conselheiro. Também fui presidente de um parque tecnológico lá, que foi uma história fantástica também, muito legal, e escrevi 2 livros, e é isso, é um pouco da minha história, para saber do que eu fiz, o que eu já fiz até aqui. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje, pessoal, é como que a gente pode criar uma máquina de gerar prosperidade a partir de um ecossistema de inovação. Como é que a gente traz prosperidade para o nosso território, para a nossa cidade, para o nosso estado, a partir da orquestração e organização de um ecossistema de inovação? Para contar essa história, pessoal, eu preciso voltar na minha cidade lá um pouco e contar como é que era a realidade lá na década de 80, até a década de 80. Floripa vocês conhecem provavelmente como turismo, como praias bonitas e coisas desse gênero. Só que Florianópolis, até o início da década de 80, era uma cidade que só tinha funcionalismo público, pessoal. Lá é uma ilha, 65% do território é protegido, a gente não pode construir, não pode fazer nada, e não pode ter indústria, não pode ter chaminé. Então, assim, a gente tem uma limitação muito grande do que a gente pode fazer lá, né? E o que aconteceu, né? Voltando lá para o início, na década de 60, esse senhor aqui, que eu considero ele um cara louco do bem à frente do seu tempo, convenceu alguém mais louco que ele a levar para uma ilha no sul do Brasil, uma faculdade de engenharia mecânica, em um lugar onde é proibido ter indústria. E esse cara aqui, realmente, ele foi um cara muito visionário, ele construiu várias parcerias com o exterior, com outras universidades e tal, e ali se formou uma ótima universidade. Essa universidade, até hoje, ela é uma das mais conhecidas, melhores do país, aí, principalmente na área de engenharia. Então, o que era a nossa realidade lá na década de 80? Falta de oportunidades total. Ou tu era funcionário público, ou tu virava pescador, porque tu não tinha outras opções lá. Não tem como tu abrir um hotel lá que ele vai funcionar só de dezembro a março. Depois é frio, pessoal. O pessoal não vai para a praia, é diferente daqui. Lá, fora da temporada, é muito frio, ninguém entra no mar, ninguém vai fazer turismo de praia e tal. Então, nós temos esse turismo muito sazonal, que não tinha o que fazer, e não tinha indústria, não tinha emprego lá. Nós tínhamos um outro problema muito sério, que nós sofremos muito preconceito das outras cidades do estado, que eram mais industriais, mais ricas, né? Então, as pessoas dessas cidades olhavam para nós, puxa, aquele pessoal lá do litoral não gosta de trabalhar, não gosta né? Era bem ruim mesmo. Até que 12 jovens resolveram quebrar esse paradigma, né? Quebrar essa coisa, esse estigma. 12 jovens resolveram tentar sobreviver, pessoal, sobreviver na cidade que eles amavam, na cidade que eles nasceram, na cidade que estava a família deles, os amigos, e resolveram tentar sobreviver e não ir embora,
porque as pessoas que se formavam lá tinham que ir para os grandes centros, né, para as cidades industriais, para arranjar um emprego, porque lá não tinha. Não todo mundo poderia ser funcionário público. Né? E isso foi crescendo, né, foi crescendo. Então, esses 12 fizeram 6 empresas, 2 construíram um placar eletrônico para o time de futebol lá, outros construíram um transissor, mas não sei o quê, muito relacionado à indústria. Né? E essas 6 empresas, pessoal, foram crescendo de forma gradativa e foi se desenvolvendo. Nós chegamos em 2015 com mais de 1.000 empresas de tecnologia. Tá? Só que em 2015 para 2023, nós demos um salto gigante. Tá? 2015 para 2020, nós saímos de 1.000 para 5.000 empresas de tecnologia. Nós criamos um foguete. Em 4 anos, a gente cresceu absurdamente. Né? E isso, pessoal, né, trouxe muita prosperidade para a cidade, sem atrair empresa de fora, né, sem precisar, muitas vezes a gente fala, né, precisa vir uma Microsoft, uma Google para cá, não sei o quê. Não, pessoal, o talento está dentro de cada um de nós aqui. Essas 6.500 empresas que nós temos hoje, que faturam mais de 18 bilhões de faturamento, são todas, praticamente todas, empresas que foram criadas lá na cidade, de pessoas que escolheram lá para morar, ou que nasceram lá, e que elas têm 5, 10 pessoas, 20. Então, a gente pode ser muito feliz, né? E não precisa ter um unicórnio. Né? A gente pode ser muito feliz prestando um serviço legal, entregando o retorno para a sociedade, tendo 10 pessoas, 5 pessoas. Tá? Então, nós somos aí um exército de formiguinhas, hoje de 6.500 empresas, que faturam mais de 18 bilhões por ano. Tá? E isso tornou aquela cidade lá discriminada, pequena, que não tinha emprego, na maior renda per capita do Brasil pelo imposto de renda médio, pessoal. Isso porque 12 jovens lá atrás trouxeram esse instinto de sobrevivência para nós. Né? Então, hoje, quando se vai lá nos ambientes de inovação, né, nas coisas, a gente vê aqueles prédios bonitos, aquelas coisas todas, mas a gente precisa ter a consciência e explicar que foi lá atrás pessoas que quiseram sobreviver. Tá? Então, esse instinto, esse propósito, a gente tem que trazer muito forte para nós. Né? E aquele segmento que praticamente não existia, hoje ele é 7 vezes mais forte que o turismo. Ele é o maior arrecadador da prefeitura. Né? Então, isso é muito bacana, porque essa construção, né, quando tu tem as startups, elas começam a criar e fazer isso, elas começam a tirar nota fiscal, elas começam a arrecadar mais, e isso vai ajudando aquela cidade a ter uma melhor educação, a ter uma melhor saúde, e é muito fantástico tu ver isso. Né? O que eu quero trazer hoje aqui para vocês, pessoal, de forma efetiva? Eu quero trazer de como que a gente criou, o que foram as coisas que nos levaram a fazer esse boom, ligar esse foguete, essa máquina de gerar prosperidade. Tá? E o que é mais bonito nessa máquina, pessoal, é que essa máquina aqui, ela foi uma máquina de trazer riqueza e prosperidade para quem não estava na camada de cima. Tá? A inovação, talvez um dos principais indicadores de inovação para mim é a quantidade, de forma pejorativa, tá? A quantidade de pessoas, de jovens ou pessoas, empreendedores, que não são filhinhos de papai que ficaram ricos. A quantidade de pessoas que batalhavam, que estudavam
né, num período e trabalhavam durante o dia, moravam em uma república, né, tinham que pagar suas contas e que ficaram ricos. Tá? Então, hoje, tu vai num ambiente de inovação nosso, está cheio de Porsche, de Jaguar, de pessoas que vieram de baixo. Tá? De pessoas que vieram de baixo. Então, o que eu quero trazer hoje aqui, né? Qual que é o verdadeiro segredo, pessoal, da gente conseguir desenvolver um ecossistema de inovação em um lugar que não é favorável, um lugar que não tinha condição, um lugar que teve que fazer tudo do zero? Tá? Primeira coisa, é impossível nós progredirmos sem mudança. Então, se a gente não mudar a forma da gente pensar, se a gente não trabalhar, tudo isso que aconteceu, pessoal, claro que as metodologias evoluíram, todas as formas de trabalhar, as regras, tudo bem. Mas eu acredito 70% dessa mudança pela mudança da forma como a gente pensa. A gente começar a pensar de forma diferente. A gente começar a ver as coisas não mais como concorrentes, ver como colaboração e ver uma série de coisas que eu vou mostrar aqui. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para aproveitar ao máximo todas as pessoas que tem na nossa cidade é quebrar esse paradigma aqui que a inovação ela está associada a uma pessoa que está mexendo com tecnologia, a uma pessoa que está atrás de um computador. Né? A gente associa muito a isso, né? Que é esse cara aqui que pode mudar tudo. Mas, na verdade, pessoal, a gente precisa desconstruir essa imagem. Eu penso que eu sou um dos maiores críticos aqui do Brasil de que a inovação ela foi muito mal vendida. As pessoas acham que a inovação é aquele menino, aquela menina que está ali atrás do computador, e não, pessoal. A inovação, ela está... Opa, espera aí, fugiu uma aqui. A inovação, pessoal, ela está onde estão os problemas reais da sociedade. E onde é que estão os problemas reais da sociedade? Estão na rua. Estão na rua, pessoal. Os problemas reais, eles estão na mobilidade urbana, na fila dos hospitais. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que a gente vai trabalhar a questão do centro da nossa cidade, das pessoas se sentir pertencidas, do transporte público? A inovação, pessoal, ela é, na verdade, o que a gente consegue resolver de problemas que a gente tem para a nossa vida mesmo e para a sociedade. E quem que vocês acham que pode resolver mais? Quem que vocês acham que pode ter mais soluções para resolver isso? Um bonitão que está lá atrás do ar-condicionado, no escritório, ou quem vive esses problemas reais? Então, nós precisamos desconstruir, pessoal, essa imagem de que a inovação ela só é para essa turma. Né? A gente tem que cuidar muito com isso aqui, ó, que é a elitização da inovação, a glamorização da inovação. Se a gente começa a usar muito termo em inglês, se a gente começa a falar muitas coisas diferentes, a gente deixa um monte de gente de fora. Um monte de gente talentosa, um monte de gente que tem soluções para trazer aqui, que podem mudar a realidade da nossa sociedade, que podem melhorar alguma coisa na nossa vida. Tá? Então, nós precisamos, de cara, cuidar muito forte disso, pessoal. Tá? É no jeito da gente falar, tá? Porque não existe nenhum ecossistema capaz de evoluir sem inclusão e pertencimento. Um ecossistema é que nem uma casa de mãe, sempre dá para botar mais um prato na mesa. Tem que estar de portas abertas para os talentos, para as pessoas, para quem vem de fora nos visitar.
Isso aqui é muito importante, pessoal. Quero voltar aqui e eu vou trazer... Alguma coisa trocou aqui, mas eu quero trazer aqui 2 exemplos, tá? Que são inovações que não têm a ver com tecnologia por si só. Tá? Então, eu vou trazer primeiro aqui um exemplo de Medellín. Todo mundo já deve ter assistido alguma vez algum filme do Pablo Escobar, e de toda aquela tragédia que Medellín viveu, né, do narco-estado e etc. e tal. Tudo lá era explodido, pessoal. Tudo lá era assassinato, era explosão. Então, quando tu tinha alguma coisa que é contra os narcotraficantes, eles iam lá e explodiam, não queriam nem saber. E o que aconteceu? Eles tinham um medo enorme e várias ameaças de explosão nas estações de metrô. E o que nós vamos fazer? O que nós poderíamos fazer? Né? E eles perceberam que todos os sicários lá, eles eram devotos da Virgem Maria. O que eles fizeram? Toda estação tem um vitral, uma estátua, uma imagem da Virgem Maria. Tá? Nunca ninguém botou a mão, nunca. As estações são imaculadamente limpas, bonitas, bem cuidadas, e nunca nenhum deles botou a mão. Tá? Outro exemplo que eu trago aqui é da minha cidade, lá do meu ecossistema. Até 2016, pessoal, por incrível que pareça, nós levávamos mais de 222 dias para conseguir abrir um CNPJ. 222 dias para abrir um CNPJ. Né? E era proibido, ou era proibitivo, abrir um CNPJ no quarto de um apartamento. Tá? Porque dobrava teu IPTU, porque passava para um IPTU comercial, triplicava tua taxa de lixo, porque daí eles achavam que o teu quarto era como se fosse um restaurante, e assim por diante. Então, não era possível isso. E, como está nas fotos aqui, a casa, o quarto de um apartamento era o que foi as garagens na década de 70, onde criaram a Apple, a Microsoft, todas as principais empresas de tecnologia. Isso contou, claro que foi um monte de coisa, mas a gente vê como tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar a nossa sociedade, que não tem uma relação direta com a tecnologia. Tá, pessoal? Então, né, vamos lá, agora vai certinho. Então, outro conceito que a gente tem que trazer muito importante. Ecossistema, pessoal, é como aquela plantinha que a gente tem em casa, né, no nosso jardim ou em casa, que a gente cuida lá. Ela precisa sempre de cuidado. Tá? Nós só vamos conseguir... Sempre tem desafio. Uma hora está sem água, uma hora tem que botar mais água, uma hora pegou sol demais, outra hora a terra está fraca. E dessa mesma forma que a gente tem que enxergar a nossa relação e a relação de como a gente lida com o ecossistema, como é que a gente pode fazer. Sempre tem desafio. Ora está faltando gente, ora está tendo briga, ora está tendo outras coisas. E a gente vai ter que estar sempre conseguindo e focando num trabalho. Tá? Então, eu estou contando essa história, mas hoje existem novos desafios lá que precisam ser feitos. Tá? Outra coisa muito importante aqui. Tá? As mães aqui sabem um pouco mais do que é esse hormônio aqui. Tá? Um ecossistema, pessoal, ele não se desenvolve sem ocitocina. O que significa ocitocina dentro de um ecossistema? O ato de fazer algo desinteressado, de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. O ato de fazer algo desinteressado sem esperar nada em troca. Quando a gente fala de ecossistema, e aí é uma das mudanças muito importantes na mentalidade que a gente tem que ter, um ecossistema ele é abastecido disso. Tá?
as pessoas se ajudam sem esperar nada em troca. Só que no final do dia, quando tu libera essa ocitocina, né, tem até um trecho de um livro do Simon Sinek que ele conta, né, ele foi num drive-thru, pediu um café, foi lá, chegou, pediu para a pessoa que estava atendendo um café e comprou um café também para a pessoa do carro de trás. Ele falou para quem estava atendendo: ó, estou comprando esse café, tu entrega para essa senhora no carro de trás e diz para ela que ela é amada. Tá? Então, quando tu faz um ato desse aí, tu te dá uma adrenalina, te dá um arrepio. A pessoa que está atendendo também tem essa sensação, e quem recebe mais ainda. Tá? Então, quando a gente está falando de ocitocina, é até um egoísmo do bem. Porque quando a gente faz isso, isso faz bem para a nossa saúde física, pessoal. Muito mais do que qualquer coisa, faz bem para a nossa saúde física. Tá? Então, um ecossistema precisa ter isso. Se nós começarmos a ir num lugar onde todo mundo não dá nada, todo mundo fica com o pé atrás, todo mundo não confia em ninguém, não vai para frente. Não vai para frente. Isso aqui é outra coisa também muito importante. Tá? Nós temos que ter a humildade de deixar egos e vaidades de lado e sentarmos todos em uma mesma mesa. Tá? O que é da nossa natureza? A gente vê a outra entidade tendo sucesso, fazendo outra coisa e tal, e a gente fica com aqueles ciúmes e acaba não fazendo, e acaba não ajudando a divulgar. Um colega começa a ter sucesso, a gente também começa ali e tal. A gente precisa, isso foi uma das coisas fundamentais que aconteceram lá. Nós tivemos a humildade de todos sentar numa mesa e ver o que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade aqui. O que a gente pode juntar, o que a gente pode reforçar, o que a gente pode fazer melhor juntos. Se a gente ficar um passando a perna no outro, um não ajudando o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Um outro exemplo que eu trago aqui, que é muito importante, é o seguinte: a gente tem que cuidar, pessoal, com pinheiros. O que raio é pinheiros? Lá no sul, a gente tem um pinheiro chamado Pinus Eliotis, que ele veio da Europa, se eu não me engano. E o que tem esse pinheiro? Não nasce nada em volta dele. Ninguém se cria em volta dele. Às vezes é um governo, às vezes é uma empresa grande, às vezes é uma universidade, às vezes é uma pessoa. A gente precisa cuidar muito para que no nosso ecossistema nós não tenhamos pinheiros. Porque num primeiro momento a gente acha que esse pinheiro está ajudando, ele está trazendo coisas, ele está fazendo. Só que ele bate num teto, pessoal. Ele bate num teto e a gente não consegue passar e meio que fica refém dele. Né? E não se cria novos talentos, né? Não se cria novos líderes. Né? O que eu falei para vocês lá no início? Muitos jovens que não eram favorecidos conseguiram prosperar. E se a gente tem um pinheiro, muitas vezes isso não é possível. Né? Mesmo parecendo que aquele pinheiro ajuda muito, que faz muitas coisas pelo ecossistema, mas a gente tem que ter um lugar onde as pessoas vejam que elas podem crescer, um lugar que elas vejam que elas podem prosperar. Quando a maré, pessoal, sobe para um, ela sobe para todos. Isso eu posso falar de boca cheia. Então, muitas vezes a gente vê, né, do lado um comércio, alguma coisa que está tendo mais movimento que o nosso, ou uma startup que começou junto com a gente, que recebeu investimento e tal. Tenham paciência, porque quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Quem investiu nessa startup provavelmente vai olhar outras pessoas no mercado, vai ver quem está prestando serviço para ela, vai aproveitar quem está prestando serviço para levar para outros investimentos. E, à medida que ela vai conhecendo, ela vai provavelmente
comprar outra startup, fazer movimento, trazer outros fundos para cá. Então, assim, as coisas se movimentam, a gente tem que ter paciência. É só continuar fazendo o trabalho bem feito que a maré sobe para todo mundo. Tá? Então, essa é uma dica também muito importante. Tá? Essa aqui, pessoal, eu falo muito hoje, tá? A gente não consegue ver, né, como pessoas assim, a gente olha aquele grande empresário lá, e eu vou tentar me imaginar como eu consigo chegar aonde ele chegou. Como é que eu consigo me visualizar lá? É muito difícil isso. É muito difícil. São poucas crianças que chegam para os seus pais e digam assim, ó, pai, eu vou jogar bola melhor que o Messi. Pai, mãe, eu vou ser presidente do Brasil. São poucas pessoas que têm esse sentimento, essa coisa desde dentro. Mas, quando a gente provoca eventos como esse, meetups e eventos onde tu coloca pessoas que são iguais a nós para falar, pessoas que moravam no mesmo bairro, pessoas que pegavam o mesmo ônibus que a gente para ir para a escola, pessoas que eram mais burras que nós, que tiravam notas mais baixas. E tu vê ela num palco contando a história da startup dela, ela falando que está difícil, mas que ela está prosperando, que ela já está com algumas pessoas trabalhando com ela, que ela está conseguindo comprar um apartamento, que ela está conseguindo tocar a vida dela. Tu sai de um evento desse aqui com o que eu chamo a inveja positiva. Tu sai com aquele friozinho na barriga, sabe? Assim, uma pessoa que tu conhece, uma pessoa que está conseguindo e tu não. Né? Só que isso gera um movimento de que tu vê que se aquela pessoa conseguiu, tu também consegue. Então, muita gente que vai nesses eventos, e a gente provoca muitos eventos, elas vêm semelhantes a ela, que está se desenvolvendo, está conseguindo crescer. E aquilo gera um movimento que eu chamo de inveja positiva, que faz com que aquela pessoa vá para casa e não consiga dormir, mas ela se sente empoderada, pessoal. Ela se sente, se o outro consegue, eu também consigo. E isso faz com que tu gere um desconforto e as pessoas saiam dessa zona de conforto e vão buscar os seus sonhos. Quanto mais a gente gerar essa coisa aqui, ó, poder do exemplo, inveja positiva, mais nós vamos fazer com que as pessoas consigam se desenvolver. Porque elas mesmas vão perceber que elas são capazes de. Tá? Então, o que é importante aqui? É a coisa mais barata do mundo. Cada região do país tem uma coisa diferente aqui nessas frases, né? Mas eu acho que aqui cabe isso aqui. Chopp, salgadinho e conversa. A gente criar espaços onde as pessoas consigam contar suas histórias, problemas, fracassos, coisas que conseguiram, e criar um ambiente depois para as pessoas conversarem, pessoal. É a coisa mais rica que se tem. É a coisa que as pessoas começam a conversar e ver, pô, cara, eu não sou tão diferente daquela pessoa ali. Pô, eu vou sonhar em conseguir ir atrás dos meus sonhos. Né? Então, eu falo, chopp, salgadinho, conversa. Tem que ter muito disso no ecossistema. Né? Então, cada evento que vai se fazer, tem que se deixar um espaço depois para as pessoas conversarem, que é a coisa mais rica que tem, é a conversa. Tu conhecer ali, tu pode conhecer pessoas que podem ter teu sócio, pessoas que vão te ajudar em alguma coisa, que vão prestar algum serviço para ti, que vão te dar um conselho. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? A gente tem que cuidar, pessoal, estou cuidando do horário aqui, a gente tem que cuidar para não ter essa mentalidade de caranguejo. Tá? Eu, com essas posições ali que eu tive, eu
tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que ganharam prêmios Nobel. E tive a oportunidade de conhecer as pessoas que julgam quem ganha prêmio Nobel. E num jantar desse, em um lugar do mundo, acho que foi no Canadá, um desses caras chegou para mim e falou assim, pô, Daniel, por que os brasileiros jogam tão contra o outro? Porque tem vezes que os brasileiros são indicados e um outro brasileiro concorrente liga desqualificando aquele cara. Então, assim, nós brasileiros temos o hábito muito de que nem um balde de caranguejo, né? Quando um caranguejo está querendo sair, o outro vai lá e puxa para baixo de novo. A gente não tem muito esse hábito de dizer, cara, Vitor, que legal, cara. Estou muito feliz que tu está prosperando. É isso aí, tu é um grande exemplo para nós. A gente tem vergonha. Muitas vezes a gente tem vergonha. Então, isso é muito importante. Aqui, ao longo dos últimos 2 anos, eu tenho saído muito do meu ecossistema agora de uma forma mais sistemática e escutado do Iopoque ao Chuí o que as pessoas estão fazendo, como é que elas estão trabalhando, o que a gente pode criar, o que a gente pode sistematizar para criar essa maquininha de gerar prosperidade. Dentro de um ecossistema, a gente tem várias etapas aqui. Nós temos vários eventos e projetos que são estímulo para estimular a pessoa a empreender. A gente tem programas e projetos e eventos de ideação, de validação, de negócios, de tração, de consolidação. E o que acontece com esses programas? Nós tínhamos que ter um cadastro, pessoal, único, onde cada pessoa que participou de um evento como esse aqui anterior, de outros que estão ainda no início, de outros que estão para frente, que a gente pudesse trabalhar de uma forma que nós sempre vamos motivar para a pessoa ir para a próxima etapa. Como se fosse um pipeline de vendas. Um pipeline de uma máquina de gerar empreendedores. Então, motivando com inbound marketing, motivando, mostrando para eles, porque assim, muitas vezes as pessoas saem de um evento e daí, segunda-feira, o que eles vão fazer? Qual que é o próximo passo? A gente, como ecossistema, precisa ajudar nisso. E da mesma forma, pessoal, hoje existe tanto fomento, tanto dinheiro, que vocês não imaginam. E muitas vezes a gente tem a ideia e não aplica para esses projetos. Tem dinheiro a rodo, pessoal. Em vários programas. Eu cito aqui uma meia dúzia aqui. Só aqui no Nordeste e no Brasil, Centelha, Tecnova, Startup Nordeste, Biomas, e um monte de outras coisas aqui. Então, se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente cria aquela maquininha de gerar empreendedores, a gente cria aquela maquininha de gerar empresas e startups que vão ajudar a nossa cidade a prosperar. Outro ponto aqui bem importante é a questão da estrutura. Para a gente chegar e construir esse ecossistema, nós precisamos ter uma governança, que o pessoal fala, como se falou hoje aqui muito, da tríplice, quádrupla hélice. A gente tem gente do governo, a gente tem gente da iniciativa privada, a gente tem gente da academia, a gente tem gente das organizações sociais, que a gente possa juntos planejar o que a gente espera para frente da nossa cidade, o que a gente espera do nosso ecossistema, qual que é o nosso plano, o que cada um vai ajudar. E muito mais do que a gente sugerir modelos, pessoal, os modelos são diversos. O que importa aqui é a gente ser calcado em princípios. Eu não vou falar hoje aqui de que princípios, mas depois vocês podem pesquisar e olhar nas minhas redes sociais, que lá vão ter bastante coisas. Porque cada lugar tem o seu jeitinho de fazer. Não caem no conto de querer alguém
impor alguma coisa para vocês, trazer alguma coisa empacotada, porque vocês são inteligentes e têm talentos suficientes para fazer o modelinho com o temperinho de vocês, com o jeito de vocês e que funciona. Não adianta alguém vir de fora, de outro lugar, de sei lá de onde for, e vir aqui dizer, ó, vocês têm que fazer isso. Tá? Eu quero trazer aqui 2 exemplos antes de terminar. Tá? No mundo da inovação, e principalmente no mundo americano, onde estão as principais empresas, teve um discurso que mudou a inovação dos Estados Unidos e do Brasil, do mundo como um todo, que foi esse discurso do Kennedy, que foi um discurso em 1962, pessoal, que ele foi lá num estádio, estava naquele momento que uma disputa da União Soviética e dos Estados Unidos. A União Soviética tinha mandado gente para o espaço e os Estados Unidos ficou naquela vontade assim, de querer. E o Kennedy, que era presidente na época, ele foi lá e falou, nós vamos para a Lua. Nós vamos para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Nós vamos mandar um foguete de não sei quantas toneladas a uma temperatura de não sei quanto e vamos para a Lua. Quando ele fez esse discurso, pessoal, em 62, ele não tinha, assim, não tinha ideia de como ele ia fazer para fazer isso e tal, mas eles começaram e foram atrás e começaram. E quando tu tem um plano grande, tu vai colocando muitas coisas embaixo desse guarda-chuva. Então, qualquer coisa que fosse trabalhar, por exemplo, materiais mais leves e resistentes, ia para baixo do guarda-chuva. Comidas desidratadas e que aguentam não sei o quê, ia para baixo desse guarda-chuva. Tecidos e roupas mais resistentes iam para baixo desse guarda-chuva. Então, quando tu cria esse senso de correr atrás de um objetivo, as coisas acontecem, pessoal. Tanto que em 69 se foi para a Lua. Aqui eu quero trazer um último exemplo. Esse exemplo eu tive o privilégio de viver ele desde o princípio até hoje, que é o exemplo da Coreia do Sul. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul em 2015. Fui lá visitar, que nem aqui, o Cimatec de lá, o Sebrae de lá, o governo, a universidade e todos os mecanismos e atores assim, de desenvolvimento de lá. E chegou no 3º dia, pessoal, eu cheguei para um amigo meu que estava do lado, assim, que estava me acompanhando, era uma missão do BID, e eu falei para ele, ô Gabriel, esses caras estão nos enganando, cara. Esses japoneses aí estão tudo nos enganando. Cada lugar que a gente ia, eles explicavam o que a instituição fazia e tal, mas cada lugar que a gente ia, eles chegavam e falavam a mesma coisa. Nós vamos virar um país da economia criativa. Nós vamos ser o país da economia criativa, é onde a gente está focando. Dito e feito, pessoal? Qual foi o conjunto que abriu a última Copa do Mundo? Conjunto coreano. Novelas. Não se assiste mais novela brasileira no mundo. Se assiste novela coreana. Filmes. Quem tem filhos e filhas aí na faixa de 12 a 16 anos, elas escutam música coreana, elas gostam dos filminhos, dos grupos coreanos, elas são influenciadas e se vestem como esses jovens de lá se vestem. Então, olha o poder do que é chamado de soft power. Então, eu fui para lá pensando que eu ia ver as empresas que hoje fazem carro, as empresas que fazem televisão, que fazem telefones, que fazem máquina de lavar e secar. E no final do dia, esses caras, em menos de uma década, eles conseguiram se tornar uma grande referência em economia criativa.
né? Olha o período de tempo, pessoal, quando um país, quando uma cidade, quando uma sociedade estão juntos brigando ou visualizando o que eles querem ser lá na frente. Tá? Olha o poder disso, pessoal. Tá? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? É bonito, como eu falei antes aqui, as startups lutando e tal, mas se a gente estiver juntos, vai ser muito mais fácil. Se a gente estiver juntos, a gente vai conseguir muito mais resultado. Né? E aqui eu queria trazer, né, um dos livros aí que eu escrevi, que se chama Ponte para a Inovação. Esse livro aqui, ele é convertido 100% dele, tá? Sem custo, para a formação de meninas na área de tecnologia. Tá? A gente já conseguiu formar várias meninas, né? E foi muito bacana. Esse aqui é um outro livro para startups que trabalham na jornada de internacionalização. Né? E, pessoal, esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? Que o futuro é todos juntos. Se a gente não estiver junto, vai ser mais difícil. Muito obrigado.